ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, vamos dizer todos juntos? Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu preciso contextualizar o que Abacuque diz aqui, porque isso é muito poderoso. A gente canta isso muitas vezes, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Não é assim? Todavia eu me alegrarei. O que Abacuque está dizendo aqui? Vamos contextualizar. Ele está dizendo o seguinte: ainda que tudo aquilo que eu gostaria que tivesse dado certo, mas não deu certo, ainda assim, eu vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação. É bem provável que muitos que estão aqui hoje, você já viveu experiências assim na sua vida, coisas que você gostaria tanto que tivesse dado certo, você apostou tanto naquilo, você tinha tanta expectativa naquilo, mas de repente não deu certo. Isso acontece. Talvez você entrou aqui hoje e você estava se sentindo fracassado porque você queria tanto que aquilo tivesse dado certo e não deu. Deixa eu te falar uma coisa: se aquilo que você gostaria que tivesse dado certo não deu certo, mas você continua mesmo assim se alegrando no Deus da tua salvação, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você ainda continua sendo mais que vencedor. Ai, pastor, não deu certo, eu fracassei. Não, querido, se você continua se alegrando em Deus, na presença de Deus, você ainda é mais que vencedor. Mas eu tenho uma notícia boa aqui para a igreja essa noite. Quem está comigo aqui? O desejo de Deus não é que eu e você, que nós venhamos ficar nos alegrando nele, apenas naquilo que não deu certo. Eu quero que você grave o que eu vou te falar aqui, que isso aqui tem que ser para você algo que você tem que registrar na tua mente hoje. O desejo de Deus não é que você apenas fique nesse nível da sua vida cristã, aonde você só se alegra em Deus por aquilo que não deu certo. Presta atenção no que eu digo. Chega uma hora na vida do cristão que Deus ele vira uma chave. E eu estou crendo, eu não sei porque eu estou tendo essa impressão que 2023 vai ser essa virada de chave, aonde Deus vai começar a fazer você se alegrar nele por aquilo que ele fez dar certo na tua vida. Jesus fala em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vai ter batalha, vai ter luta, mas tem a vitória. Chega uma hora, querido, que é uma chave. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou pregando para você uma coisa que eu não vivo. Houve uma temporada na minha vida que muitas coisas que eu gostaria que desse certo dava errado. E mesmo assim eu me alegrava, ainda que a figueira, eu me alegrava em Deus. Mas chegou um momento da minha vida, eu nem esperava mais isso. Porque às vezes a gente passa por tanta luta, né, gente, que tem horas que fala, nem sei se existe mais vitória. Quem já viveu isso? Só eu? Deus te achou? Às vezes é tanta prova, é tanta luta, tanta dificuldade, você fala, será mesmo que existe vitória? Querido, deixa eu te falar, chegou um momento da minha vida que virou uma chave, e Deus começou a fazer muitas coisas dar certo.
E é assim, irmão, quando a chave vira, vai dando certo, 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 e não para de dar certo, e tudo que você faz, e tudo que você nem acha que vai dar certo, começa a dar certo, e vai, porque é uma chave que virou uma temporada de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4, ele começa a falar sobre isso. Olha, eu sei passar por necessidade, mas eu também sei ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vida cristã, ela é completa, ela é plena quando você vive a necessidade, mas você também vive a abundância. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem fé, profetiza na vida do irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, vai chegar uma hora que vai dar certo. Então fala para o outro que você desprezou. Fala assim, ó, do outro lado, fala assim, ó: ei, chega uma hora. Fala alto aí, igreja, vem comigo. Fala assim, ó: chega uma hora que o negócio dá certo. É uma chave que vira, irmão, não tem como explicar. Deus falou: agora, filho, agora eu vou te abençoar. Agora eu vou fazer. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. O romper de Deus em 2023. Você tem fé? Levante sua mão e fala: eu vou viver o romper de Deus. O diabo não acreditou em você não, filho. Levante a sua mão, vamos lá, vem comigo. Ele fala assim: eu vou viver o grande romper de Deus em 2023 na minha vida. Olha para o teu irmão e fala para ele: olha para minha cara, presta atenção na minha cara, como é que tá? Você não vai me reconhecer no final desse ano. Ó, tem gente que está acreditando já, tem gente que está pegando. Fala para ele assim: você vai ver como é que eu vou estar no fim desse ano. Aleluia! Glória a Deus! Te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na... Hoje estou cantando, né, gente? Essa tem que gravar lá, né, Gabriel? Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje. Você vai ver, final desse ano. Mas sabe, queridos, olhando aqui para essa passagem, é interessante que Abacuque fala assim, ó: ainda que a figueira não floresça. Ele fala de figueira, vamos dizer todos juntos: figueira. E a Bíblia fala de algumas figueiras. A Bíblia fala e através dessas figueiras nós temos aqui algumas chaves para viver um grande romper neste ano. Amém? Você está comigo aqui? Olha só a primeira figueira que eu quero falar com você. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Aqui está a nossa primeira chave. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta. Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente? Ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Ó a palavra aí, ó. Fala para o teu irmão: esse ano, meu filho, para que eu cave. Ei, posso pregar aqui, gente? Amém. Tem que cavar ao redor dela e adube. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, então você pode cortar. A primeira chave aqui: quem quer viver o romper? Não é só uma questão de tempo, é uma questão de cuidado. Pega essa chave. Não é só uma questão de tempo. Tem que ter cuidado. Tratamento, irmão. Jesus, ele propõe essa parábola e ele começa a falar de uma figueira que tinha sido plantada ali naquela vinha. E ela já tinha sido plantada há alguns anos. E ela não frutificava, ela não dava fruto. Porque não é só uma questão de tempo.
É uma questão de cuidado. Veja, ela já tinha sido plantada há alguns anos, mas nada. Então a palavra fala que veio o dono daquela vinha e falou pelo responsável da vinha, aquele que trabalhava ali. Falou: olha, vamos cortar, já faz tempo que ela está aí, não dá fruto, não acontece nada. Aí o homem fala: não, calma, deixa eu primeiro cavar ao redor dela, deixa eu adubar ela, aí depois a gente vê. Porque não é uma questão de... Vamos lá, vamos ver se você aprendeu. Não é uma questão de... Esse lado está melhor, hein? Vamos ver esse lado aqui. Porque não é uma questão de... É uma questão de cuidado. Irmãos, não adianta só o tempo. Já viu? Às vezes tem pessoas que passa tempo, passa anos e mais anos, a pessoa está do mesmo jeito. É as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, a mesma ladainha, o mesmo relatório, os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas dentro de casa, o mesmo problema na família, é as mesmas coisas. 10 anos, 20 anos, 10 anos, e aí como é que você está? Estou no deserto. 20 anos, estou no deserto, 30 anos, você virou um camelo. Ai, eu estou nesse deserto. E o que você está fazendo para mudar? Ai, o tempo passa, né, pastor? Olha para a situação, fala: deixa o tempo passar, uma hora muda. Fala para o seu irmãozinho, fala: não vai mudar, filho. Não é uma questão de tempo, é uma questão de cuidado. A gente precisa entender isso. Jesus está nos ensinando isso. A palavra fala que o homem tinha que cavar ao redor, tinha que adubar. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou nenhum especialista em plantação, em plantar. Mas um dia eu cheguei e meu filho estava plantando, o Mike, ele estava plantando lá. O Mike tem essas loucuras dele, né? Ele planta, eu falei que ele virou um Noé, de tanto animal que ele vai pegando aí. E o que acontece? Ele estava plantando. Aí eu falei: filho, por quê? O que está acontecendo? Eu via que ele estava cavando em volta daquilo que ele estava plantando. Por que você está fazendo isso? Não, pai, eu aprendi o seguinte: aquilo que a gente planta em volta, a gente tem que cavar, porque senão essa grama que fica em volta, ela vai roubar os nutrientes que tem que chegar naquilo que está sendo plantado. Aí eu, o Espírito Santo, Então quer dizer que tem que cavar em volta para que essa grama, ou o que está em volta, não venha roubar os nutrientes que precisam chegar naquilo que foi plantado. É isso. Deus falou para mim: não adianta só Ele nos dar nutrientes, só você receber os nutrientes de Deus, a palavra de Deus, está na igreja, e vem 10 vezes na igreja, e ora todo dia, e jejua, e é Bíblia, e é muita coisa. Se você não cavar em volta da tua vida aquilo que rouba os nutrientes de Deus, essa é a hora que você tem que falar: fala, Deus. Não adianta nada você está recebendo um monte de nutrientes, e passa o ano inteiro e vai em conferência, culto de quarta, culto de domingo, jejum, oração, vigília, shabanaia. Só que você não cava em volta da sua vida aquilo que está roubando os nutrientes de Deus. Tem que cavar. Você tem que detectar aquilo que rouba os nutrientes de Deus na tua vida. Por exemplo, uma amizade tóxica. Aquela pessoa que é tóxica. Você recebe as coisas de Deus, você recebe a palavra de Deus, mas quando você chega perto dela, você sai assim, ó. Você sai sugado de tanta coisa errada, de tantos princípios que não existem na vida dessa pessoa, de tanta incredulidade. Você sai dali sugado. Do que adiantou você estar aqui no domingão buscando? Você chega na segunda-feira, você já está lá com aquela pessoa, e aquela pessoa fala um monte de bobeira na tua cabeça, e você fica... Morrer, Jesus, acabou, volta. Começa a analisar as amizades tóxicas. Gente, nós somos resultado das 5 pessoas que mais ficam perto de nós. Vou falar de novo para você pegar. Você é resultado das 5 pessoas que mais ficam perto de você. Você percebeu como que é sério? E tem gente que fica lá: imagina, eu sei me cuidar.
está roubando seus nutrientes. Então a gente tem que analisar o que tem que ser cavado. Às vezes não é só uma pessoa, às vezes é um ambiente, não é? Às vezes é um ambiente que você está, que você persiste em estar ali. Você sabe que é um ambiente ruim, sabe que é um ambiente de coisa errada, sabe que é um ambiente de fofoca, sabe que é um ambiente de incredulidade, você fica lá. Do que adianta você trabalha em Deus, você busca a presença de Deus, busca a palavra de Deus, põe palavra no YouTube, põe palavra no podcast, e dá. É isso mesmo? Só que aí o que acontece? Você está sempre sendo sugado. Olha para o teu vizinho e fala assim: está na hora de cavar, meu filho. Senão os nutrientes não dá conta não. Ei, está comigo aqui? Às vezes aquela prática pecaminosa, aquele pecadinho de estimação que não abandona. Pastor, mas você sabe, né? A graça de Deus, irmãos, graça sem santidade é uma desgraça. Mas eu ouvi falar que a graça, querido, o máximo da graça não é perdoar os nossos pecados, é nos levar uma vida distante do pecado. Isso é graça. Ela te capacita a viver uma vida em santidade. Então tem que cavar. Fala pro teu vizinho: cava, filho. Deixa eu contar uma história para você. Quando o Gabriel tinha 10, 11, 12 anos. Eu falo assim 10, 11, 12 porque depois dos 40 é difícil a gente lembrar as coisas, gente. Certinho. Eu cheguei para ele e falei assim: ei, deixa eu te falar uma coisa. Você vai abrir mão dessa amizade. Não quero você mais com essa amizade. Que isso, pai? Não é assim que eles falam? Segura, irmão, olha só para frente aqui. Fica só em mim aqui. Deus te achou aí. Aí ele falou: ô pai, mas como assim? Eu falei: não, acabou. Essa pessoa que eu falei para ele acabar com a amizade com essa pessoa, chegou até a ser preso. Até hoje ele me agradece. Até hoje. Ei, pais aqui presentes, vou pregar para você, papai, mamãe. Os filhos, os nossos filhos, são como figueira. Figueira não cava, quem cava são os pais. É você que chega para o seu filho e fala: essa amizade não, esse ambiente não. Figueira não cava, quem cava são os pais. Já viu? Tem pai que chega pro filho: então, e aí, como é que você está? Você está sentindo de ir na igreja? O quê? Sentindo de... Irmãos, isso nunca teve na minha casa. Eu já, meus filhos, coloca a roupa, tal hora, vamos pro culto e acabou. Porque enquanto você estiver dentro da minha casa, usando o papel higiênico que eu pago para você usar, você vai fazer o que eu quero. Vamos deixar ele saber. Que, querido? Deixa eu te falar uma coisa: pode cavar, cava sem medo de ser feliz. Porque enquanto você está cavando na vida dos seus filhos, os nutrientes de Deus estão chegando na vida deles, e eles vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração de jovens e adolescentes neste lugar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você não está vendo um romper de Deus na tua vida. Não é por falta de nutriente, é por falta de cavar, irmão. Aí, se você não cava, aí é o evangelho que não está dando conta, já viu? Hoje a gente está vivendo um tempo assim, né? O evangelho mais 10 segmentos. É bom que está sendo filmado, que a gente tem que falar para o Brasilzão afora, para esse mundo afora. É o evangelho e mais um monte de coisa. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho sozinho, solitário, suficiente para mudar a história da tua vida, mudar a história da tua família. Começa a cavar na sua vida, e você que achou que tinha pouco nutriente de Deus, você vai ver que já tem mais do que o suficiente de Deus para você viver um grande romper em 2023. Creia, igreja. Não é falta de nutriente, é falta de cavar. Olha para o teu vizinho e fala: vamos cavar, meu filho.
Mas a Bíblia fala também de uma outra figueira. Mateus 21. Está comigo aqui, igreja? Amo vocês. Mateus 21. Espírito Santo aqui demais. Mateus 21, 18. Olha essa figueira que Jesus fala. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: como que a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes no seu coração, pode ter certeza o que aconteceu com a figueira, e mais até o que disseres a este monte: erga-te, lança-te ao mar, isso será feito, porque tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Aqui está a segunda chave para nós, igreja. Você quer viver o romper de Deus? Não é só uma questão de aparência, é uma questão de fé. Vou explicar esse mistério para você. Jesus passa junto com os discípulos e ele vê uma figueira. Ele viu que a figueira tinha folhas. Ele se aproximou daquela figueira para ver se ela tinha fruto. Porque a figueira, diferente das outras árvores, primeiro ela dá o fruto para depois dar as folhas. É diferente. Então, se ela tinha folhas, automaticamente ela tinha que ter fruto. Mas a palavra fala que não era tempo, não era época de fruto. Então Jesus, deixa eu ver essa figueira. Ela tem folhas? Não é época? Então deixa eu ver ela. Ele vai. Quando ele chega na figueira, não tinha fruto. Era uma fraude. Jesus olha para ela e fala assim: figueira, jamais alguém coma fruto de ti. Que Jesus diferente é esse? A figueira secou na hora. Que Jesus diferente, secou. Sabe por quê? A figueira era uma fraude. Só tinha aparência, não tinha verdade. Aquela figueira representa uma vida de aparência. Jesus secou a figueira, porque Jesus, ele seca aquilo que só tem aparência. É uma vida, mas é uma vida de aparência. Aquela figueira representa isso, uma vida de aparência. Sabe, um casamento só de aparência, uma amizade só de aparência, uma felicidade, mas é uma felicidade só de aparência, não tem verdade. Uma espiritualidade, uau, que pessoa espiritual, mas é só aparência. Só aparência. Deixa eu te falar uma coisa. Viver de aparência cansa. Para muitas pessoas, viver tem se tornado cansativo, porque é só aparência. Manter as aparências cansa. Você já teve a experiência de estar num lugar e você está sentindo muita dor, só que você tem que ficar numa aparência boa assim, sorrindo? Cansa ou não cansa? Sabe aquele sapato apertado que está esganando seus dedos lá, e você manter a aparência cansa. Sabe quando você está com a sua criança no lugar e ela faz uma coisa errada, aí você não pode corrigir ela ali, aí você olha para ela assim, bonitinho, né? Dentro de você, vou matar esse menino que chegar em casa. Sabe quando você está lá, maridão, com a sua mulher, e ela dá uma nota fora, aí você tem que ficar, tudo bem, eu amo ela, mas dentro de você ela vai ver a hora que chegar em casa. Né, mulher? Sabe quando você está lá com seu marido, ele fala aquela bobeira lá na casa da tua mãe, da sogra, sei lá? Aí você fala, tudo bem? Tudo bem. Deixa ele hoje. Viver, vamos falar todos juntos. Viver de aparência
Então o que Jesus faz? Ele chega naquela figueira que era uma fraude. Ninguém jamais coma fruto de ti. Ele faz a figueira secar. A figueira secou. Talvez você olhando para isso e fale: nossa, que Jesus ruim. Querido, Jesus não é ruim, mas Ele é bom o suficiente para fazer secar tudo aquilo na sua vida que é só de aparência. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: ai, eu estou tão triste porque algo está secando na minha vida. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Se aquilo que está secando na sua vida era só de aparência, presta atenção. Se Deus está fazendo secar, é porque Ele tem algo verdadeiro para entregar na tua vida. Você não precisa viver de aparência. Deus tem algo de verdade para você. Ei! Muitas pessoas se sujeitam a viver de aparência porque às vezes não acredita que existe algo verdadeiro. Deus tem algo de verdade para você. Deus tem uma felicidade verdadeira para você. Deus tem um chamado verdadeiro para você. Deus tem uma espiritualidade verdadeira para você. Deus tem algo de verdade para você. E pode falar uma coisa: quando você largar aquilo que é de aparência e você buscar em viver aquilo que é de verdade, a fé vai funcionar na sua vida. Porque Jesus diz: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte: erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será. A fé interrompe o que é de aparência, mas a fé faz romper o que é de verdade. A fé interrompe o que é de aparência, mas o que é de verdade ela faz romper. Posso falar? Pega isso. A palavra fala: quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança fez. E do homem Ele fez a mulher. Estava lá o homem no paraíso, no jardim do Éden. O homem e a mulher, eles pecaram. Sabe o que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira para cobrir a nudez. Não adiantou, irmão. Olha aí, tentando aparência. Jesus interrompeu. Sai do Éden. Mas em Isaías 53 diz: aleluia. Isaías 53 fala daquele que quando nós olhávamos para Ele, nós não víamos nenhuma aparência. E como ovelha muda e vai para o matadouro, Ele foi para a cruz. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aquele que quando nós olhávamos para Ele, nós não víamos aparência. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por causa disso hoje nós temos a salvação eterna. Porque a fé interrompe o que é de aparência, mas a fé faz romper o que é de verdade. E Ele estava lá na cruz, Ele era de verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em 2023 Deus vai fazer secar na tua vida tudo que é de aparência, e Ele vai fazer brotar